Boa noite. Hoje vamos conversar um pouco sobre a história do transporte público no Brasil. Desde a chegada dos portugueses aqui, existiram e existem várias instituições importantes na política de transporte. Neste programa, nós queremos aprofundar e falar sobre a história e os desafios da ANTP, Associação Nacional dos Transportes Públicos, uma associação que promove a mobilidade sustentável. O Brasil tem uma nova política de mobilidade urbana, a Lei 12.587 de 2012. Esta lei possibilitará um transporte público de melhor qualidade. Mas como implementá-la? É o que veremos agora através de um vídeo da ANTP Nacional. Bom, o tema da mobilidade, o termo mobilidade é um termo novo, né, na nossa área, e diz respeito à atividade genérica de você mudar no espaço a sua localização, você ir para outros lugares em que você precisa fazer outras atividades, né? Antes se chamava trânsito, se chamava circulação. Agora tem essa palavra mobilidade, que é uma palavra mais adequada, porque foge um pouco daquele padrão muito de engenharia, de colocar muito número nas coisas, né? E ela permite, o conceito de mobilidade permite um enfoque mais social, um enfoque mais de saúde pública, que é o enfoque que a ANTP tem proposto, assim, a gente entender isto de uma forma mais ampla. Como é que as pessoas podem se mobilizar, né? Quem tem direito a usar o espaço público? No caso dessa lei, ela tem muito claro os princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Olha, a lei de mobilidade veio na direção de responder à própria crise do modelo focado na universalização da propriedade do uso do automóvel. Quer dizer, esse modelo faliu, não há como garantir a fluidez para o automóvel. E essa lei de mobilidade, ela vem, de um lado, democratizando o uso da via pública, priorizando os modos não motorizados e depois transporte individual e dizendo que a via tem que ser apropriada democraticamente. A lei de mobilidade urbana, ela começa a disciplinar, a apresentar diretrizes para que todas as cidades do país, as 5.565 cidades brasileiras, tenham um norte muito claro para seguir, ou seja, possam organizar os seus sistemas, possam ter estruturas básicas, conselhos municipais de transporte urbano, com a participação dos usuários, transparência nas suas ações e a qualificação do transporte coletivo. Cada cidade terá as suas soluções e essas soluções precisam ser encontradas pelos técnicos que são especialistas em mobilidade de cada cidade. Então, a primeira coisa que você tem que ter para resolver um problema é encontrar uma forma de se entender para esse problema. E esse foi agora conseguido, a meu ver, por essa lei. A lei da mobilidade trabalha a questão urbana, a questão do solo, a questão da montagem do sistema de transporte, a qualificação que o sistema de transporte tem que ter e a relação dele com a cidade. A cidade que está aí, nós não queremos mais. Nós queremos uma nova cidade. E em que parâmetros nós vamos nos basear? A proposta são esses dois conjuntos de lei. O Código de Trânsito e a Lei da Mobilidade Urbana. Nós falamos muito em
direitos. A lei de mobilidade, ela mostra muito que é um direito do cidadão isso, é um direito do cidadão aquilo, e é um dever do Estado isso, é um dever, é um dever, é um dever. Mas nós devemos também pensar, e todos que aqui estão hoje pensando no futuro da mobilidade, e quais são os deveres nossos como cidadãos. Por exemplo, um dever básico de cidadão é tratar das calçadas. É o dever de todo cidadão. Então, você tem que levar esse dever adiante. É um dever de qualquer cidadão preservar o patrimônio público, procurar não estragar, porque aquilo custou muito para gerações anteriores a ele a fazer e é preciso economizar em custeio para investir mais. Então, deveres e direitos têm que estar balanceados. Um plano de mobilidade da cidade vai sempre necessitar uma participação grande de quem pode tomar decisões sobre a cidade, que aí é o governo da cidade. Então, a lei de mobilidade pode também dar luz a isso, a criatividade, ensina como buscar alternativas, busca de financiamentos, mas também visualizar o que você consegue fazer na sua cidade e ter a coragem de fazer. Dica de leitura. Nossa dica de leitura de hoje é o site da ANTP, www.antp.org.br. Vale a pena acessar. Não perca no próximo bloco a entrevista com o Antenor José de Pinheiro Santos. Ele é o coordenador regional da ANTP Centro-Oeste. Hoje nós vamos conversar com Antenor Pinheiro. Antenor é jornalista, perito, um estudioso da mobilidade urbana no Brasil. Boa noite, Antenor. Boa noite. Prazer. Antenor, eu já ouvi várias opiniões, já li várias ideias sobre as recentes manifestações que ocorreram no Brasil. Mas antes de falar dessas recentes manifestações, parece que o transporte já tem muito tempo que ele é um elemento, junto com outras políticas, motivador de debate, reclamações, desde o Rio de Janeiro? É um serviço que, historicamente, faz parte da vida das pessoas, né? O Rio de Janeiro, no segundo reinado, ele experimentou uma semelhante rebelião em função do sistema de transportes, mais especificamente o transporte de bondes, né, puxado por animais, né, por mulas, e em função de um aumento até de 20 réis, que na época significava um vintém, ocorreu uma manifestação em que violentamente o Estado reprimiu e com isso os ânimos se acirraram, enfim, ocorreu todo um problema que resultou em 12 mortes, né, e vários feridos, fazendo com que o Império, que já estava em seu final, revisse as decisões do aumento da tarifa do bonde de tração animal, e isso, consequentemente, representa o marco da primeira manifestação popular em razão da deficiência do sistema de transporte, mais especificamente em cima da questão da tarifa, ou seja, muita coisa semelhante ao que experimentamos hoje. E parece que os problemas continuaram, porque com a urbanização brasileira do século XX, especialmente depois da Segunda Guerra, as cidades cresceram muito rapidamente, e os anos 70, os anos 80, os problemas continuaram. Também revoltas, existiram empresas importantes no Brasil, a EBTU, Empresa Brasileira de Transporte Público, GEIPOT, mas também ali pela década de 70, 80, os problemas continuaram, Antenor. Pois é, o que nós estamos experimentando agora, a sociedade brasileira, é resultado de um desprezo à política de mobilidade, focada inclusive na política de transporte desse país. Isso tem um começo, que foi o momento em que as transnacionais automobilísticas, as indústrias automobilísticas se firmaram no país na década de 50, desenvolvendo um marketing muito forte que mexeu culturalmente no imaginário da população brasileira, onde se
estabeleceu que para você ter um transporte de segurança, um transporte eficiente, você deveria, evidentemente, adquirir o seu automóvel, né? Quer dizer, a cultura do automóvel ali se estabeleceu. E a partir dessa década, 50, 60, ocorreu então um desmonte dos sistemas de bondes do eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, e cada vez mais os governos intensificaram a sua prioridade no transporte individual, deixando de investir nas infraestruturas das cidades, deixando de investir na cultura do transporte coletivo, do transporte de bicicletas, das calçadas, e hoje nós estamos colhendo esses frutos, esses resultados adversos que tanto comprometem a qualidade de vida das pessoas das cidades, principalmente nos centros urbanos, né, mais densos populacionalmente. Antenor Pinheiro, você é o coordenador regional da Associação Brasileira de Transporte Público, a ANTP. O que é a ANTP? Qual a missão desta instituição? Quando surgiu? Qual o contexto de surgimento de uma instituição como a ANTP? Ela surge a partir de um movimento dos metroviários de São Paulo, né, em 1977, portanto ela já tem 36 anos de existência, e diante da seriedade das pessoas que a fundaram, ocorreu a disseminação do debate de transporte público no eixo Rio-São Paulo, disseminando para o Brasil todo, onde se constituiu como uma entidade civil, onde os seus sócios hoje, em torno de 300, 350 pessoas jurídicas e pessoas físicas, com o objetivo de difundir, de debater com profundidade as questões, a temática da mobilidade urbana. E hoje nós temos aqui no Centro-Oeste a regional mais estruturada do país, que pretende capilarizar cada vez mais o alcance das metas da ANTP, qual seja garantir políticas públicas eficientes no que se refere à mobilidade das pessoas e das mercadorias nas cidades, nas estradas do Brasil. É o Escritório da Mobilidade que o Antenor está falando, a sede da ANTP, que ele coordena não só em Goiás, mas no Centro-Oeste. Quais as diretrizes, Antenor, de trabalho para a ANTP Centro-Oeste? Envolver a academia, envolver, enfim, setores organizados da sociedade, difundir as teses da ANTP no sentido de criar um ambiente favorável para que a gente possa interferir nas políticas públicas de uma forma articulada, integrada, envolver governos nas suas 3 esferas e poder assim colaborar para uma política cada vez que atenda cada vez mais a demanda da população no que se refere aos seus deslocamentos. E aí também migrar para outros tipos de modais, né? O aquaviário neste país está muito atrasado, o sistema mesmo de cabotagem, né? de navegação. Eu quero falar enfim, de um, Antenor. Você recentemente foi convidado pela ANTP Nacional para coordenar uma comissão técnica nacional de bicicleta. Que desafio é esse? A gente teve esse privilégio de sermos convidados pela direção nacional para assumir a comissão técnica de bicicletas. O objetivo é cada vez mais disseminar esse debate no país, mas com um foco diferente do que vinha sendo tratado até então. Nós estamos querendo cada vez mais inserir a bicicleta não apenas como um equipamento de esporte e lazer, mas sobretudo e principalmente um modal de transporte. Fazer com que a bicicleta resgate o seu papel. Afinal de contas, a frota de bicicletas no Brasil é a mesma de veículos. Nós temos 65 milhões de bicicletas no Brasil. E ela não tem o seu espaço para poder garantir mais eficiência, ser uma alternativa viável e segura para as pessoas se deslocarem, principalmente num sistema integrado em rede, que é o que nós vislumbramos para as cidades. Esse é o desafio da nova comissão técnica, que já começa com força, já começa coordenando o 2º encontro de cidades amigáveis na cidade de Sorocaba, agora em agosto, e já tem projetos assim já sendo desenvolvidos para a gente disseminar esse modal tão importante para o Brasil. Segundo o IBGE de 2010, 45 milhões de pessoas se declararam portadores com algum tipo de necessidade especial, de algum tipo de deficiência. É um número alto, dá 24% da sociedade brasileira. No estado de Goiás, mais de 1.300.000 pessoas. Antenor,
nós não temos calçadas. Como imprimir uma política de calçada para beneficiar a gestante, o idoso, a criança, o portador de necessidade especial, seja o muletante ou cadeirante. Mas essa briga, essa luta por calçadas acessíveis não deveria ser uma política melhor difundida e implementada pelos municípios no Brasil? Esse é um dos maiores desafios que a ANTP enfrenta e tem como, por projeto, priorizar, porque, afinal de contas, todos precisamos de espaços para nos locomovermos a pé, no modal a pé. E, infelizmente, embora o Código de Trânsito Brasileiro defina que calçada é via pública, assim não é tratado pelos gestores municipais, não é? A calçada, ela deve merecer uma atenção diferenciada, é um paradigma que nós temos que superar. Calçada é o espaço destinado ao deslocamento das pessoas a pé. Por outro lado, quando o imperador chega, tudo para. Quando o imperador chega, nós reverenciamos. Afinal, Antenor, como pensar políticas de uso racional do automóvel, do carro? Ainda hoje, apesar dos transtornos no transporte coletivo, apesar das lutas pela redução das tarifas, o transporte é forte, é uma política que mobiliza muitos recursos. Como introduzir uma cultura do uso racional do automóvel? Fazendo o que nós estamos pretendendo, né? Nós temos que superar, derrotar esse paradigma. No imaginário brasileiro, o transporte individual é o seu bem mais cobiçado. Isso vem lá de trás, como eu disse anteriormente. Mas eu acho que nós estamos no bom caminho. O problema não é o carro em si, até porque não há solução para carro e nem moto. O transporte individual é um modal que deve merecer dificuldades do gestor moderno, ao mesmo tempo em que se facilite o transporte coletivo, o transporte público de qualidade. Isso é uma questão cultural, antropológica até. Eu acho que o brasileiro pode ter até 10 carros cada um, 10 motos, não é o problema. O problema é sobre como racionalizar o uso do transporte individual. E como introduzir, Antenor, eu sei que você pensa sobre isso, política de estacionamento? Eu acho também, eu tenho uma visão até um pouco mais radical nesse aspecto. Estacionamento para mim é uma questão privada, é uma questão particular, não é um problema público. De qualquer forma, nós precisamos de fazer uma transição nesse modo de enxergar o papel do estacionamento. Hoje nós temos ainda muitos entraves na melhoria do desenho urbano das cidades em função desse conceito que se tem de estacionamento. Mas é possível garantir ao mercado regular essa demanda nas cidades. Uma coisa é certa, estacionamento não combina com o interesse coletivo de deslocamento. Principalmente nas vias arteriais, vias já saturadas, não comporta-se mais estacionamentos de sorte a comprometer uma faixa de rolamento. É preciso de dar uma solução racional, mas não é o dinheiro público que deve ser gasto para essa finalidade. Dinheiro público é para cada vez mais qualificar o jeito coletivo de se transportar, a bicicleta como modal e a calçada como elemento constitutivo da via pública que deve merecer a prioridade. Antenor, como coordenador regional da ANTP, não só em Goiás, mas no Centro-Oeste, que recado você pode mandar para aquele secretário de trânsito que quer desenvolver um trabalho em parceria com a ANTP, para o secretário de planejamento, para a secretária de educação, para o secretário de turismo, para a secretária de esporte e lazer, ou seja, para qualquer secretário ou secretária municipal que queira fazer um trabalho de mobilidade sustentável? Eu sei que a ANTP oferece cursos por internet. O que esse gestor local, eu sei que você andou perambulando pelo estado de Goiás também, mas eu fico me perguntando, uma escola, uma universidade que está baseada lá na cidade do interior, o que pode ser feito para promover uma parceria com a ANTP?
Olha, eu acho que os gestores precisam de ter mais responsabilidade com o tema mobilidade urbana. Não basta apenas as manifestações constituírem-se um forte indicativo nesse sentido. E para você garantir eficiência em políticas de mobilidade, você precisa de, primeiro, qualificar os gestores, escolher os gestores comprometidos publicamente com essa temática, que tem um mínimo de conexão técnica com o tema. É preciso de qualificar, aperfeiçoar o que nós temos. Aliás, conhecedor de centenas de municípios no país, via de regra, nós percebemos uma baixa qualificação de pessoal na sua gestão. A NTP proporciona melhorar esse quadro na medida em que ela já disponibiliza por meio do seu site, a ntp.org.br, não é só entrar no site, você já tem cursos de mobilidade que permitem a melhoria da qualificação desse tipo de política pública. E não só isso, também buscar o diálogo permanente com as universidades, os núcleos pensantes na área de mobilidade e, ao mesmo tempo, enxergar que é possível construir sistemas de mobilidade de forma diferente do que estamos construindo ao longo desses 50 anos. Ou seja, mais uma vez, obedecendo um básico que está lá na Lei Nacional de Mobilidade Urbana, garantindo eficiência para o sistema de mobilidade, priorizando o transporte coletivo, a bicicleta e o modo a pé. Eu quero agradecer ao Antenor Pinheiro, ele que é perito, jornalista e um especialista em mobilidade urbana. Hoje nós conversamos sobre a importância do transporte público no Brasil, divulgando esta importante instituição brasileira que é a ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Até!